Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Sou o Randolfo, estamos aí em mais uma aula pelo cursinho Israel Macedo. Hoje, 2/10, sexta-feira, estamos aí, sentindo um calor terrível e uma baixa umidade relativa do ar. Então, temos aqui, pessoal, a previsão do tempo, para você que acompanha aí as aulas. Estou aqui no site do CPTEC, do INPE, então, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Catalão, então, aqui no dia 2/10, nessa sexta-feira, tivemos aí uma mínima de 21 graus e uma máxima de 36. O nascer do sol foi às 5h52, o pôr do sol às 18h09. Então, estamos aí na primavera e ocorreu o equinócio, dia e noite com a mesma duração, mas agora estamos caminhando para o verão, por mais que esteja no início da primavera, dia 21 de dezembro inicia-se o verão, e juntamente aí com o verão temos dias maiores, bem maiores do que a noite. Mais ou menos de um dia para outro está aumentando aí um minuto de iluminação. Eu venho acompanhando no decorrer da semana, então vem variando aí o nascer e o pôr do sol. A cada dia aumenta aí um pouquinho do período de iluminação. Ótimo para a agricultura e ruim aí para a sensação térmica da cidade. Por isso que é importante compreender a importância da arborização, pessoal. A arborização é muito importante para trazer aí um conforto térmico para os centros urbanos. Beleza? Então, ir para os próximos dias, no sábado, máxima de 37, domingo 36, segunda 37. Eu quero dar um destaque aqui para quarta e quinta-feira, com a máxima de 39 graus, tanto na quarta e na quinta-feira. Então, assim, pessoal, procurem se hidratar bem, beber bastante água, para falar bastante líquido. Às vezes a pessoa bebe muito refrigerante, mas enfim, bastante água. Estou aqui, dando aula do lado do filtro. O filtro a todo momento aí tem que encher, E outra coisa, se você for no filtro, não tiver água, pessoal, e você for tombar o filtro, coloque água. Ei, coloque água, não deixa para o próximo encher o filtro, não. Então, falei aqui um pouco sobre, a previsão do tempo. Quem tiver curiosidade, entra aí no site do CPTEC. A aula de hoje será sobre climatologia geral e do Brasil, tá? Dando ênfase ao Brasil. A princípio, compreender aí, a climatologia, a ciência que estuda o clima. Então, vamos aqui, para compreender o clima, é necessário compreender as camadas da atmosfera. Então, a atmosfera é essa camada composta de gases que envolve o nosso globo, e ela é composta por camadas. Camadas essas, a termosfera e exosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera. Ok? Cada camada possui aí características diferentes e composições diferentes. Então, vamos lá. A troposfera, nela ocorrem atividades humanas e se formam as nuvens. Com o aumento da altitude, a temperatura pode cair a menos 50 graus Celsius. Tá vendo, pessoal? Aqui, a troposfera, onde que ocorrem as atividades humanas. Temos um fator climático que é a questão da latitude. Latitude 0 é a linha do Equador, e quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, quanto mais distante, aí, mais propício ao frio. Beleza?
Mas há também um outro fator que pode mudar aí um pouco essa característica, é a questão da altitude do relevo. Então, aí na Cordilheira dos Andes, que tem uma média de altitude de 6.000 metros, há locais que estão aí, de certa forma, próxima, na área de baixas latitude, próxima da linha do Equador, e que tem aí características que possuem aí baixas temperaturas. Por quê? Porque são classificados como frio de altitude. Então, aqui essa característica dessa camada explica muito bem. E olha aqui novamente, com o aumento da altitude, a temperatura pode cair a menos 50 graus Celsius. Ok. Então, aí a troposfera, 11 quilômetros de espessura, né? Pode chegar dependendo da região aí do globo. Lembrando a variação aí da altitude a partir do nível do mar. Não confundam altitude com latitude. Latitude são as coordenadas geográficas. Então, a questão da proximidade em graus da linha do Equador, ok? Então, de que vai variar de 0 a 90 graus. Hemisfério norte, de 0 a 90 graus, hemisfério sul. Ok? Temos a estratosfera. A estratosfera, o ar é rarefeito, o que faz alguns aviões voarem na parte inferior, aproveitando a pequena resistência do ar. A temperatura aumenta com a altitude, chegando a estar na parte superior, acima de 50 graus Celsius. Entre os gases da estratosfera, temos o ozônio. Então, olha aí, na estratosfera, pode chegar aí uma temperatura superior a 50 graus Celsius. Turma, olha que interessante, né? Em uma camada pode ter aí uma temperatura negativa e depois, dependendo da altitude, já se pode ter uma temperatura aí bem elevada. Então, já temos aí a próxima camada, que é a mesosfera. A mesosfera vai de 50 a 80 quilômetros de altitude, caracterizada por também possuir ozônio e diminuir a temperatura conforme aumenta a altitude, chegando a 50 graus negativo. Então, aí há uma camada em que se eleva a temperatura e depois você ganha mais altitude e essa temperatura vem a cair. Agora aí a termosfera e exosfera. A termosfera está na faixa entre 80 e 400 quilômetros e é a última camada. A exosfera está acima de 400 quilômetros. Elas correspondem às porções mais elevadas da atmosfera, compostas por camadas sucessivas de partículas chamadas íons, responsáveis por refletirem os sinais de rádio ao redor do nosso planeta. Por esse motivo é que também chamamos a essas duas camadas de ionosfera. Da mesma forma que na estratosfera, a temperatura nessas camadas aumenta conforme se eleva a altitude. Ok? Então, aí depois vocês dão uma pausa, leiam e releiam aí e tentam compreender da melhor forma possível as características e as principais composições de cada camada. Ok? Então, dando sequência aí, vamos que vamos. Temos aqui, né, a altitude por quilômetro, a variação aqui da temperatura, da forma que vai se aumentando e perdendo temperatura em cada camada. Aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno que ocorre aqui, né, na aurora boreal. É um fenômeno que ocorre no polo, em que é uma interação do polo magnético com o polo, com os ventos solares, ok?
Então, ali o campo, a influência ali do campo magnético com os ventos solares, ok? Incidência dos raios solares. Então, temos aí a influência da insolação, março e setembro. Muito inclinado, enfim, né? É da forma que o raio solar, né, chega aí à nossa superfície. Então, quanto mais próximo aqui da linha do Equador, insolação em área menor, maior concentração de calor, mais quente. Então, por isso que quanto mais próximo da linha do Equador é mais quente. Em áreas, nessa parte azul, mesmo insolação em área maior, maior dispersão do calor, mais frio. Então, aí, direcionado aos polos. E aqui nessa parte amarelo é a zona temperada. Temperado do norte e temperado do sul. E que traz aí como característica as 4 estações do ano bem definidas. Ok? Tanto na zona temperada do norte quanto na zona temperada do sul. Dando sequência, variações da intensidade da radiação solar, né? Então aqui mostra que há momentos em que a Terra, né, olha aqui, nessa primeira imagem aqui, aqui temos a linha do Equador. A linha do Equador divide o planeta em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O Brasil, 97%, 93% do território brasileiro se localiza no hemisfério sul, porque a linha do Equador corta o território brasileiro. Então, temos uma pequena extensão territorial no hemisfério norte, ok? Então, assim, né, a linha do Equador divide o planeta em 2 hemisférios, norte e sul. Nesta primeira imagem, o hemisfério norte está recebendo mais raios solares e a duração do dia lá também, né, é maior do que no hemisfério sul. Essa ilustração não mostra a parábola do período de iluminação. Então, tome cuidado, porque ele pode levar ao erro, né, na compreensão. Não é uma coisa assim tão reta como mostra nessa imagem. Há sim uma parábola que vai mostrar nesse período aí de junho que o hemisfério sul tem o dia menor do que a duração da noite. E isso já é ao contrário no hemisfério norte. E isso se inverte aqui, ó, no mês de dezembro, principalmente no dia 21 de dezembro, mais ou menos no período do dia 21 de dezembro. Aí temos dias mais longos no hemisfério sul e dias mais curtos no hemisfério norte. Por isso que ele é inverno e aqui verão, após aí dia 21 de dezembro. Então, aqui vai dar destaque, né, da questão da forma que recebe aí a incidência dos raios solares. Aqui nós estamos falando de um local, né, que é a zona temperada, e aqui a linha do Equador, onde tem característica uma zona quente, com elevadas temperaturas, decorrer aí do ano. Aqui um pouco da estação do ano, o momento aí que o Sol tem mais incidência aí na linha do Equador, no trópico, aí na linha do Equador novamente, aí no trópico de Capricórnio, na linha do Equador, e no trópico de Câncer, ok? Então, aí são os momentos de maiores incidência dos raios solares. Essa imagem ilustra muito bem, é interessante. Então, 22 de setembro, pessoal, o que aconteceu aí no 22 de setembro? O Sol estava incidindo aí sobre a linha do Equador e foi o equinócio. E isso traz aí, inicia-se a primavera. 22 de dezembro, eu estava falando 21, né, mas 22 de dezembro, inicia-se o verão. Então, solstício
é de verão, ok? Dando sequência. Solstício e equinócio. Então, olha aqui, pessoal, ó, solstício, dia 21, 22 de junho, solstício 22, 23 de dezembro. A questão é que aqui em junho, no hemisfério norte, a maior incidência solar e dias aí mais longos, ao contrário do hemisfério sul. Já em dezembro, já inverte. Aqui é verão, lá é inverno, no hemisfério norte. Por isso que importamos aí o Natal, essa cultura natalina do hemisfério norte, e colocamos decorações de neve aqui no Cerrado, em que está um período muito quente, porém úmido por causa da chuva, né? Então, assim, porque no hemisfério norte é inverno, realmente lá está nevando, e a decoração é em cima desta paisagem. Mas isso não tá, né? Mesma coisa da Coca-Cola querer empurrar a goela abaixo e o garoto propaganda, que é um urso polar, que vem aqui na praia do Brasil e bebe aí uma Coca-Cola gelada. O urso polar na praia do Brasil. Pensa, no verão. Equinócio, dia e noite aí com a mesma duração. Então, setembro e março. Beleza? Vamos que vamos aí. Absorção e reflexão dos raios solares. Absorção e reflexão da radiação solar na atmosfera. Então, aí, ó, 16% dos raios são absorvidos por poeira e água. 6% são refletidos pelos gases. 3% são absorvidos pelas nuvens. 20% são refletidos pelas nuvens. Então, 51% atingem o solo e 4% são refletidos do solo, ok? Então, aí, olha a importância da nossa atmosfera. Se não tivéssemos essa atmosfera, gente, nossa, imagina, hein? Agora parece que o raio solar está castigando, imagina sem a atmosfera. Seria impossível, seria impossível. Pessoal, só vou mais uma calibrada aqui na água. Ok? Desculpa aí, mas é impossível, pessoal, continuar falando por mais de 3 minutos sem a garganta secar. Tá muito quente mesmo, né? Tá muito quente. Então vamos aqui. Zonas climáticas, isotermas mundiais, temperaturas médias mensais. Ok? Então temos aí, pessoal, a legenda dá um destaque para regiões, né? Polares, temperadas e tropicais. Ok? Com a cor azul, regiões polares. Então aí, né, temos aí a região polar no norte e no sul, né? O Ártico e Antártico. Ok. Regiões temperadas, que se localizam aí entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e também do Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, aí, zonas temperadas. Zona temperada do norte, zona temperada do sul. Regiões tropicais. Olha que coisa linda, hein? Regiões tropicais. Turma, tropicais vem de trópico, entre trópicos. Então, nesse sentido, a região aí entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Não esqueça o nome desses paralelos, ok? São importantes aí, não só para a coordenada geográfica, mas também
para as zonas térmicas, para a climatologia. Ok? Então, vamos que vamos aqui para o próximo slide. Zonas climáticas, né? Então, aqui, novamente, é a zona, né? A zona... só um minutinho, pessoal. É porque abriu um balãozinho aqui, enfim, né? Então, olha aí, temos, né, a tropicalidade geográfica, questão aí do tropical. Elementos e fatores do clima. Elementos atuam diretamente na atmosfera, temperatura, pressão, umidade, vento, massa de ar e precipitações. Elementos atuam diretamente na atmosfera, temperatura, pressão, umidade, ventos, massa de ar e precipitações. Fatores. Os fatores são os condicionantes da superfície da Terra e complementam as características climáticas das diferentes regiões do planeta. Latitude, altitude, topografia, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação, hidrografia. Olha aí a importância da vegetação e do desmatamento, pois é um dos fatores climáticos, ok? Desmatar a floresta amazônica, aquela região que é conhecida por massa equatorial continental, que tem como característica ser quente e úmida, perderá aí uma característica de ser úmida. E será quente e seca. E essa massa de ar equatorial continental que está sobre a floresta amazônica, ela que promove os rios voadores. Faz chuva aí para o centro-oeste e várias outras regiões. Então, assim, se desmatar a floresta amazônica, presta atenção. Logo mais eu vou mostrar, mas a massa equatorial continental, que é conhecida por quente e úmida, será quente e seca. Estão compreendendo? Logo mais será discutido novamente. Então, aqui, dando uma sequência, circulação geral da atmosfera. Então, temos aí a circulação da atmosfera mundial, vento alísios de norte, ventos alísios de sudeste. Então, olha aqui, ó, vento alísio aqui próximo da linha do Equador, vento de oeste, aqui, ó, essa região, ventos polares, baixa pressão, alta pressão subtropical, ok? Então, regiões aí com baixa pressão, regiões com alta pressão subtropical. Circulação geral da atmosfera. Ainda bem que eu estou dando aula aqui do lado do filtro. Pessoal, não é querendo fazer mexer, não. Mas o filtro de barro aí, né, tá com velas mais modernas e que possui até mesmo carvão no seu interior. Então, o filtro, por filtrar aí, né, por um sistema pela gravidade, né, que é a gravidade que vai fazer o gotejamento, ele é uma filtragem mais lenta e agora com novas velas promete até mesmo diminuir a incidência de cloro. Então, assim, eu sei que tem filtros aí caríssimos, com velas caríssimas, mas temos aí essa alternativa que é bastante válida e que ele também retira um pouco, eu estava lendo as instruções da vela, ele tira também partículas de plástico.
Importante verificar, tá? Tem gente que toma água naqueles galões, água mineral naqueles galões de plástico, mas só que por variação de temperatura, de depósito, a liberação ali, né, de plástico na água. Isso é o Randolfo que está falando? Randolfo, você está falando a partir das suas observações e análises? Não. Temos aí a produção científica para muitas coisas, pessoal, é só pesquisar. Ok? Então, aí, circulação geral da atmosfera. Então, aí, destaque aos ventos predominantes de oeste deslocam-se por trópicos em direção ao polo, soprando no sentido contrário ao vento alísio. Ok. Vento alísios deslocam-se do trópicos em direção à linha do Equador. Então, por isso que o Nordeste tem um grande potencial para a produção de energia eólica. Então, aqui, né, dando sequência aqui, ventos polares de leste, que deslocam-se dos polos em direção aos trópicos, ok? Meu filho estava dormindo, acordou agora por causa do calor, né, pessoal? Tá insuportável, tá muito difícil. Então, ele que costuma dormir um pouco mais, eu aproveito o momento que ele dorme para estar gravando essa aula. Agora ele tá com um sono mais curto. Beleza, tranquilo, favorável. Minha esposa tá lá com ele, tô só compartilhando isso com vocês, porque ele tava vindo e eu fiquei me olhando, né? Só explicando, ok, beleza. Ventos polares de leste deslocam-se dos polos em direção aos trópicos. Tranquilo, favorável, vamos que vamos. Pressão atmosférica. Áreas de alta e baixa pressão atmosférica, área anticiclonal, emissora alta pressão. E temos aí a área ciclonal, receptora baixa pressão. Turma, estamos num período em que forma, como que fala mesmo? O redemoinho, né? Forma aí com poeira, né? O que se explica isso nesse período é esse aqui, ó, área ciclonal, receptora de baixa pressão, porque está muito quente, muito seco, então vai ter uma área aí de baixa pressão e vai ocorrer aí um vento, né, com mais pressão em seu entorno, tá? Então esse aqui que explica. Então vamos aqui. Área anticiclonal, então é uma área, temos aí, né, a circulação de dentro para fora, na verdade dentro para fora, e a área ciclonal, de fora para dentro. Ok? Pressão atmosférica. A pressão atmosférica é relevo. Então, olha aqui, temos um relevo que há uma grande variação de altitude. Então, aí, alta pressão, baixa pressão. A área de baixa pressão são locais aí de grande altitude. E região aí de alta pressão, regiões aí de baixa altitude. Está aí na linha do nível do mar, né? Isso se dá pela a espessura, né, da atmosfera sobre esta superfície. Então, aqui um ponto mais alto, baixa pressão, um ponto mais baixo, alta pressão. Ok? Então, por isso que quando se vai ter uma partida de futebol em áreas de grandes altitude, é interessante que os jogadores vão alguns dias antes da partida para acostumar aí com uma região de baixa pressão, por questão aí do oxigênio, ok?
e o corpo se adaptar. Então, aí o vento e as massas de ar, ventos ciclônicos e anticiclônicos. Os ventos e as massas de ar, os ventos podem ser classificados quanto à abrangência, planetários, alísios, trópicos e polares, contralísios e vento de oeste. Regionais, monções, mistral e símon, etc. Quanto ao tempo, constantes, alísios, tropicais e polares, contralísios e vento de oeste. Periódicos, monções e brisas. Vou dar aqui mais uma sequência. Mecanismo das brisas. Olha aqui então, né? Qual é o mecanismo da brisa? Frio, alta pressão, quente, baixa pressão. Ok? Brisa marítimas, ar frio, alta pressão, ar quente, baixa pressão. Então, aqui, brisas marítimas. À noite, aqui então já vai fazer um fluxo contrário, né, que é o frio, alta pressão, baixa pressão e quente. E brisas continentais, ar frio, alta pressão, ar quente, baixa pressão. Ok? Mecanismo das monções. Então, verão, hemisfério norte, oceano para o continente. Aí temos o exemplo da Ásia. No inverno, hemisfério norte, aí também a questão. Temos aí a inversão, ok? Massas de ar. As massas de ar podem ser classificadas quanto à origem, continentais, oceânicas, quanto à umidade, úmidas, secas, quanto à temperatura, quente e fria. Circulação da atmosfera na América. Então, aí o mapeamento das regiões de alta e baixa pressão, ok? As massas de ar nas Américas em dezembro e junho. Dando aqui mais uma sequência. Olha aqui, importantíssimo. Massa de ar na América do Sul. Então, aqui a influência da massa equatorial continental. Aqui, pessoal, olha a influência dessa massa de ar que tem como característica quente e úmida que está sobre a floresta amazônica. E ela que promove os rios voadores. Temos a massa equatorial atlântica, quente e úmida, traz características do local de formação. O MTC aqui, pessoal, ele é formado sobre o continente e ele traz essas características, que é quente e seco, ok? Quente e seco. Temos a MPA, massa polar atlântica, e a massa tropical atlântica, ok? Então, dando sequência, as massas de ar que atuam no Brasil. Então, nós temos aí a massa equatorial continental, aí a presença da equatorial atlântica, tropical continental, tropical atlântica e a polar atlântica. Então, vai seguindo aí o esquema e a legenda. É importante compreender que, enquanto o município de Catalão é influenciada pelo equatorial continental, ok? Então, aí, dando destaque. E também bem próximo do limite do tropical continental e a tropical atlântica, ok?
Pessoal, então aqui a dinâmica das massas de ar no Brasil, então chegamos aí ao Brasil. Temos aqui a atuação das massas de ar no verão. Então, no verão aí temos grandes influências aqui do EC. Agora, na atuação da massa de ar no inverno é a massa polar, que é a influência da polar, a atlântica. Traz chuvas frontais, geadas, ondas de frio e friagem. A atuação da massa polar no Brasil, com a MPA, que como ela influencia até mesmo na região norte, a zona litorânea, praticamente aí todo o território. Umidade absoluta, ponto de saturação, umidade relativa. Condensação da umidade, nuvem, névoa, neblina, fog, orvalho, geada. Tipo de nuvens, cirros, cúmulos, estratos, nimbos. Então aqui uns cirros, cúmulos, estratos, cúmulos, nimbos, névoa, orvalho, geada. Precipitações, chuva, neve, granizo. Então, precipitações, chuvas convectivas. As chuvas convectivas de faixa é da faixa de convergência intertropical. Então, olha aí, né? Os ventos alísios de sudeste, alísios de nordeste. Então, aí, anticiclones subtropicais e chuvas convectivas. Então, ali mostrando, né, a característica. Chuvas convectivas, exceção de ar aquecido, ar frio descendente. Ok? Chuva de convecção, ar frio e seco, e ar quente e úmido. Chuvas frontais, então temos aí uma frente fria e uma frente quente, né? Então aí dentro dessa frente quente que o ar frio e que vai estar aí provocando chuvas frontais. Uma chuva frontal, condensação aí, né? O ar quente junto aí com a frente e o ar frio. Chuvas de montanhas ou chuvas orográficas, o que ocorre aí, por exemplo, que explica o semiárido do Nordeste, mais que esteja aí próximo da zona litorânea, digamos assim, né? Não está lá dentro do continente quanto outras regiões aí como Centro-Oeste. A Serra o Planalto da Borborema, a Serra do Borborema, Planalto da Borborema, em que a nuvem proveniente do Oceano Atlântico entra em contato com este relevo e precipita antes de romper aí e entrar mais no interior do Nordeste. Então, acontece da forma que está sendo ilustrado aí na imagem, chuvas de montanhas. Então, chega a massa de ar úmida, tem contato aí com essa superfície dessa montanha e ocorre aí a chuva orográfica. Então, chuva orográfica ou de relevo, precipitações de chuva. Olha aí, pessoal, a chuva orográfica, como eu falei, a massa de ar entra em contato com o relevo e vem a precipitar, ok? Então, Ubatuba, por exemplo, está mostrando aí, e Taubaté, né? Então, tem a Serra do Mar, 800 metros. Então, mostra aí como que ocorre aí a questão da chuva orográfica. Ubatuba, dizem que chove bastante, né?
atuação dos ventos no Planalto da Borborema. Então, aqui o Planalto da Borborema, a chuva orográfica, ok? E como eu já falei aí anteriormente, a neve, granizo. Turma, vamos ficando por aí, por aqui. Confesso a vocês que está muito difícil de dar aula, o ar está muito seco, respira assim até o nariz arde, mas enfim. Espero ter contribuído aí um pouco com a climatologia, que vocês possam compreender um pouco mais o tempo, ok? Não se confunda clima e tempo. O fato de estar agora quente é questão do tempo, tá? Na próxima aula, dou um destaque maior para a diferença de clima e tempo. Beleza? Mais um bom final de semana a todas e a todos. Aguardo vocês na próxima aula. É isso aí. Um abraço e até mais.